Amém, irmãos. Boa noite a todos, graças e paz. Vamos começar hoje mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos no capítulo 7. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os pactos de Deus, as alianças de Deus, né? E a confissão começa assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhes devam obediência, por ele ser o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescência voluntária da parte de Deus. E isto ele se agradou em expressar por meio de um pacto com o homem. Então, aqui algumas referências bíblicas. Lucas capítulo 17, verso 10. Assim também, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jó 35, 7 e 8. Se és justo, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Então, aqui dois versículos falando da distância entre Deus e a criatura, dá um pouco da pecaminosidade do homem. Aqui uma introdução rápida sobre os pactos de Deus, as alianças de Deus, né? As escrituras testificam com clareza a respeito do significado dos pactos divinos. Deus entrou repetidamente em relação de aliança com algumas pessoas em particular. Referências explícitas encontram-se no pacto divino estabelecido com Noé, que é a primeira vez que Deus tem todo um cenário de aliança na Bíblia. Deus faz aquele pacto com Noé, que envolve o arco-íris, tudo sinal no céu, todas essas coisas. Tem o pacto com Abraão, em Gênesis 15, a gente vai ver mais um pouco. Tem o pacto com Israel, Êxodo 24, 8. E com Davi, Salmos 89, 3. Os profetas de Israel também predisseram a vinda dos dias da nova aliança, por exemplo, Jeremias 31, 31. E o próprio Cristo falou da última ceia em linguagem de aliança em Lucas 22, 20. Aqui, como a gente viu, a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais devam obediência a Deus, por ele ser o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom de vida. Isso fala um pouco da incapacidade do homem. A gente viu um pouco no nosso último estudo, então só para a gente recapitular um pouquinho. Mas antes disso, é bom a gente entender que a visão evangélica comum sobre a salvação é que Cristo, por sua morte, tornou a salvação possível a todos os homens. Então é isso que é crido normalmente, infelizmente, na maioria dos cristãos, que Cristo tornou possível a salvação a todos os homens e que o perdão está ali esperando que os homens o recebam. Que o Espírito Santo pode gentilmente instar que os homens mudem, mas não pode interferir no livre-arbítrio dos homens. Em outras palavras, o todo-poderoso e soberano Espírito de Deus pode fazer somente o que a vontade pecaminosa, corrupta e depravada do homem permite que ele faça. O homem é responsável, nesse caso, pela aplicação da redenção e não Deus. Esse é o ensino, a gente vai ver por que esse é um ensino. Segundo a Bíblia, esse modo de pensar como a gente vê hoje em dia, e o que a Confissão de Fé está falando, totalmente o contrário disso, a Bíblia, na verdade, ela mostra de forma clara e de forma inequívoca que o homem ter esse controle sobre Deus, esse poder de decisão tão grande, que não somente isso é impossível do homem escolher a Deus, mas também essa ideia do homem participar da salvação, do homem ajudar a Deus, a gente vai ver também na Bíblia que isso é maldito. Então, algumas referências bíblicas, primeiro um pouquinho sobre o que é guardar a lei, né? Se a gente pode fazer isso, não fazer aquilo. Em Tiago 2, 10 a 11, fala assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então não adianta nada você cumprir toda a lei e tropeçar em um ponto, você se torna culpado de todos. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 7, 5: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Esse verbo operavam é um verbo muito forte, é aquele mesmo verbo que Paulo usa em Efésios 2, que fala que o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esse atuar, esse operar, é uma coisa no sentido de serventil. Então, eles operam nos nossos membros para darem fruto para a morte, quando nós não estamos em Cristo. Tito 3,3
Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então esse é o relato do homem sem Deus. Como que é o homem sem Deus, né? Como é que o homem se comporta estando sem Deus, né? Espiritualmente morto, como a Bíblia nos diz. Colossenses 1:21, a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Jeremias 13:23, porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então aqui mostra a incapacidade do homem de fazer o bem. E o texto, um dos textos principais sobre essa doutrina que a gente viu no último estudo sobre a depravação total do homem, Romanos 3, o texto principal resume tudo isso. Como as escrituras afirmam, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Então, esse é o estado do homem com Deus. O homem não tem o menor temor de Deus, como Paulo termina nesse capítulo aqui, nesse versículo, nessa citação. O homem não tem o temor de Deus, não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus. Esse é o homem sem Deus. Romanos 4, 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, será que o homem pode alcançar alguma coisa segundo a carne dele, segundo as obras, né? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4, 4 e 5. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Então, se nós cooperamos, que seja 1%, que seja 0,1% com a nossa salvação, se nós cooperamos com Deus, se Deus faz 99%, nós fazemos 1%, a lógica aqui é claro, Paulo usa o argumento lógico. Se nós trabalhamos, nós temos do que se gloriar diante de Deus. Mas diante de Deus ninguém tem glória nenhuma. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém tem mérito nenhum diante de Deus, até porque morto não tem mérito nenhum. Eu citei no último estudo, o pastor Augusto Nicodemos fala isso muito claro. Quando a Bíblia fala morto, morto é morto. Morto não decide, morto não levanta, morto não sai correndo. Ele só faz isso se acontecer como aconteceu com Lázaro, que o Senhor Jesus, com a palavra do seu poder, disse: Lázaro, sai para fora. Aí sim Lázaro saiu para fora, mas Lázaro por si só não poderia, e assim nós somos também espiritualmente. Aqui um pouco da consequência disso, de ter esse pensamento que a gente viu, sobre a gente querer ajudar a Deus, sobre ter nossas obras terem salvação, sobre Deus respeitar a nossa liberdade, um Deus coitadinho, né? Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, os que se justificam pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 3, 10 a 11, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Jesus deixa isso muito claro. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. E para finalizar, Romanos 9,16, assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, que usa da sua misericórdia. Então, tem que deixar a Bíblia falar, é um ensino muito claro. Esse é o ensino bíblico, a gente vai ver mais um pouco. A confissão de fé continua no segundo tópico sobre esse assunto. Tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei, como a gente viu, por causa da sua queda no pecado, o Senhor teve por estabelecer o pacto da graça. Neste pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores a vida, a salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna. Aí sim o Espírito Santo para dar-lhes a vontade e a capacidade para crerem.
Então, até a vontade e a capacidade, quem que dá a vontade e a capacidade para crer? O Espírito Santo. A gente vai ver algumas referências bíblicas. Gênesis 2,17 fala um pouco da queda, da ordem que Deus deu para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Não, isso aqui é Gálatas 3,10, a gente acabou de ler, que os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. A gente vai estudar isso, a gente vai entender melhor. O nosso estudo sobre Romanos está chegando, e isso vai ficar muito claro a nossa relação do cristão com a lei. Mas aqui está falando no sentido da justificação. Os que tentam se justificar pela lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Romanos 3, 20 a 21. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei dos profetas. Romanos 8, 3 também fala: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. João 3,16, porque Deus amou o mundo, esse aqui a gente conhece, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando a gente lê um versículo desse, irmãos, depois que a gente já estudou sobre os decretos de Deus, sobre as implicações, isso aqui foi escrito séculos antes do nosso Senhor Jesus, e mais tempo ainda, mais séculos ainda, milênios antes da gente, né? E a gente vê isso como isso é verdade, como Deus é maravilhoso, né? João 6,44, como eu acabei de citar, o Senhor Jesus diz que ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Para terminar, Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do poder. No dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, a gente já viu dois tópicos da confissão, a gente vai entender mais um pouquinho e depois só tem mais um tópico. Aqui um pouco sobre o que a confissão fala, sobre o pacto da graça. Para a gente começar, ao fazer uma leitura superficial da Bíblia, sem muita prudência, uma leitura corrida, podemos ser levados a pensar erroneamente que Deus criou tudo. Deus criou o mundo, criou todas as coisas. Ele viu que tudo era bom, como ele afirma, e viu Deus que tudo era bom, tudo que ele fez era bom, mas o homem veio e estragou os planos de Deus com o pecado. E Deus então precisou de um plano B. Então isso acontece, infelizmente, é um pensamento muito disseminado, uma leitura rasa, né? Ainda mais no nosso país. E na verdade, na maior parte das igrejas de hoje em dia, as crenças a respeito da história da salvação vão por esse sentido, infelizmente. Como vimos no nosso estudo sobre os decretos de Deus, Deus, por ser onipresente e criador e sustentador de tudo, a Bíblia diz que nele nós nos movemos, existimos e somos, tudo foi criado por meio de Jesus, nós vivemos, nos movemos, existimos e somos nele. Não pode existir nada fora de Deus. Logo, tudo que existe, inclusive o futuro, não pode existir sem que Deus o tivesse decretado e colocado lá. Daí já descartamos essa teoria que vimos, pois claramente o Deus soberano não pode jamais ser pego de surpresa. Então Deus não criou um plano B, Adão não pegou Deus de surpresa. A gente viu que isso fazia parte dos decretos de Deus, de forma que Deus não é o autor do pecado. Em meio a todas as notas tristes que vimos sobre a queda do pecado, Deus tange uma música alegre. Então, em meio a trevas, fazendo uma referência também à primeira Gênesis, o pastor citou no último domingo, as trevas cobriam a face do abrigo, e diz Deus, né, o Fiat Lux, haja luz. E aí tudo houve uma ordem. E aqui um cenário parecido, em meio às trevas, o pecado entrou no mundo por Adão, mas Deus
no meio de tudo isso, ele tange uma música alegre. A gente vai começar a entender mais agora sobre o pacto da graça. Em meio às tristezas dessa história, Deus anuncia alegria e esperança. Deus nos anunciou o maravilhoso Redentor que ele providenciou, o descendente da mulher. Na maldição que ele pronunciava à serpente, então Deus primeiro pergunta para Adão: Adão, o que você fez? Adão joga a culpa na mulher, a mulher que tu me deste, me fez pecar, a mulher então joga a culpa na serpente, e Deus vai falar com a serpente, e conversando com a serpente, Deus introduz a promessa. Que coisa maravilhosa, né? A primeira promessa que anuncia Cristo, o chamado proto-evangelho, a semente que foi plantada e que tomou contata de toda a revelação. Toda a escritura é para falar dessa promessa que a gente vai ver, explicá-la e trazer mais e mais informações. Deus promete Cristo, Adão e a mulher. Enquanto Deus anunciava a inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, Deus prometia que providenciaria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, isto é, que acabaria com a obra que a serpente fizera. E ao pisar, esse descendente seria ferido. Esse aqui, irmãos, não é necessariamente o pacto em si. Deus só está comunicando o pacto que ele já haveria feito. A gente vai ver esse pacto de Deus, as alianças de Deus, Deus faz consigo mesmo. É uma coisa que ele fez na eternidade, é uma coisa que faz parte dos decretos de Deus. Mas aqui Deus está comunicando essas coisas para Adão. Antes mesmo do homem e da mulher ouvirem a maldição sobre si, então primeiro Deus fala ele fala a sentença da serpente, e antes mesmo dele falar com Adão e com a Eva, o Adão e a Eva já estavam ouvindo a solução para essa maldição. Antes deles ouvirem a maldição, eles já tinham a solução. Eles ouviram as maldições com isso em mente, mas tem um descendente. Eles sabiam que Deus havia provido um redentor para tirar da miséria e do pecado aos quais tinham se lançado. Cristo, claramente, é o descendente da mulher. Diz Gálatas 4:4, que se manifestou para destruir as obras de Satanás. 1 João 3:8, e que foi ferido nessa obra, a crucificação. Cristo foi o único redentor que Deus providenciou. Ele é o segundo Adão, o novo cabeça pactual. Romanos 5:12, 1 Coríntios 15:22, 45 fala um pouco disso. Nas primeiras palavras da Bíblia, podemos contemplar a glória do Deus Filho, como a palavra por meio da qual o Pai criou o mundo. Também nos primeiros capítulos da Bíblia, podemos contemplar a glória do Deus Filho como redentor do mundo caído. E todo o restante da revelação, todo o restante da Bíblia, daqui em diante, será para nos ensinar quem é esse descendente. Então, tudo gira em torno de Cristo. Desde o começo, desde a criação, a gente já viu um pouco sobre a criação, que tudo foi feito através de Cristo. Então, nas primeiras palavras da Bíblia, a gente vê o Cristo maravilhoso como Criador. E aí vem a queda e a gente vê esse Cristo maravilhoso como Redentor, como a nossa única esperança, a nossa única solução. Ele é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que também é o descendente prometido a Abraão, por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 1-3 e 17, 1-8. Gálatas 3:19 falam disso. Que ele também é o mesmo prometido a Davi, que se assentaria no trono como rei para sempre. 2 Samuel 7, Apocalipse 22:16. Esse é o que nasceu de Maria, uma mulher, Mateus 1:18, o filho de Abraão, filho de Davi, Mateus 1:1. Então aqui algumas citações rápidas também sobre algumas profecias que o Senhor Jesus cumpriu. Adão foi testado e tentado estando no jardim do Éden, contudo favorável à sua obediência, e caiu. Cristo foi tentado em um mundo em queda, no deserto, após 40 dias e 40 noites sem comer e com sede, e ele venceu. Cristo desfez os efeitos da queda, ele faz-nos experimentar o sumo bem. Ele dá-nos suas próprias vestes de justiça. Ele tira-nos o pavor de Deus e torna a natureza de Deus novamente prazerosa a nós. Ele limpa toda a vergonha e tranquiliza toda a consciência. Ele leva-nos a confessar e admitir que nós somos o culpado. Ele restaura a comunhão, reconciliando e abrindo um novo e vivo caminho e nos faz assentar na sua mesa no sacramento. O homem foi rejeitado por Deus. Então, Cristo assume essa rejeição, como diz Salmo 22:1, Mateus 27:46, para que então o homem fosse aceito, não com base no que ele faz, mas com base no que Cristo fez. A confissão falou também para dar-lhes a vontade e a capacidade para que crerem.
Isso aqui, a confissão, a gente já viu alguns versículos, agora só para explicar um pouco melhor, a gente tem esse termo monergismo. A gente tem monergismo e tem sinergismo. Aquela ideia que a gente viu sobre o homem ajudar a Deus na sua salvação, em qualquer coisa que seja, seria um sinergismo, ou seja, é uma coisa que é feita por duas partes, por duas pessoas. A gente vê, no entanto, que no questão, na questão soteriológica, na questão de salvação, e em tudo que, né, que acontece, na verdade a gente vê um monergismo. Monergismo significa que é Deus quem faz com que os ouvidos ouçam e os olhos vejam. É Deus somente quem dá a iluminação e entendimento de Sua palavra para que possamos crer. É Deus quem nos ressuscita dos mortos, que circunda o coração. Ele abre os ouvidos. É Deus somente quem pode nos dar um novo senso para que possamos, por fim, ter a capacidade moral de completar de contemplar a sua beleza e excelência inigualável. O apóstolo João registrou Jesus dizendo a Nicodemos que nós naturalmente amávamos as trevas, odiamos a luz e não vamos para a luz. João 3, 19 e 20. E visto que nossa dura resistência a Deus está assim fixada em nossas afeições, somente Deus, por sua graça, pode amavelmente mudar, sobrepujar e desarmar nossa disposição rebelde. O homem natural, a parte da obra despertadora do Espírito Santo, não virá a Cristo por si mesmo, visto que ele está em inimizade com Deus e não pode entender as coisas espirituais. A gente viu no último capítulo uma, uma analogia muito boa que ajuda a gente a entender. O pastor Augusto Nicodemos também usa bastante essa analogia. Ele fala que a questão da depravação total e da incapacibilidade do homem que o homem é como aquele carro que está desbalanceado, que o carro sempre vai pendendo para um lado. Então, se você soltar ali, ele vai pendendo para um lado. Assim também é o homem no estado de queda. Ele vai sempre pender para o lado do pecado. O pecado atingiu todas as faculdades do homem. É, o homem natural, a parte da obra despertadora do Espírito Santo, então não virá a Cristo. Lançar luz nos olhos dos cegos de um homem não o capacitaria a ver, visto que, como todos sabemos, a vista requer novos olhos ou alguma restauração da sua faculdade visual. Da mesma forma, ler ou ouvir a palavra de Deus por si mesmo não pode produzir fé salvadora no leitor ou no ouvinte, a menos que o Espírito primeiro germine a semente da palavra no coração, por assim dizer, que então infalivelmente originará a nossa fé e união com Deus. Como Lídia, a quem o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Em Atos 16:14 fala um pouco disso. A salvação procede do Senhor. Salvação não é um empreendimento humano. Os seres humanos não podem salvar a si próprios. A salvação é uma obra divina, é concretizada e aplicada por Deus. A salvação pertence ao Senhor e provém do Senhor. É o Senhor quem nos salva da ira do Senhor. Tem uma citação, não vou lembrar agora de quem é, mas diz que Deus na cruz ele estava reconciliando os homens consigo mesmo. O monergismo tira toda a esperança de nós mesmos, revela a nossa falência espiritual, a parte de Cristo, e assim nos leva a dar glória, toda a glória a Deus pela nossa salvação. Enquanto pensarmos que contribuímos com algo, mesmo com algo muito pequeno, uma coisinha pequenininha, como boas intenções, ou sinceridade, qualquer coisa que a gente faça para ajudar a Deus, então ainda pensaremos que Deus nos salva por algo bom que Ele vê em nós, e não em nosso próximo. Então, por que Deus salva você e não o outro? Ah, porque Deus viu que eu sou sincero, Deus viu que eu tenho fé, Deus viu que eu sou fraco, mas eu tento. Não, este claramente não é o caso. Nós somos todos pecadores e não podemos nos vangloriar em nada diante de Deus, incluindo o desejo de ter fé em Cristo. Filipenses 1:29, Efésios 2:8, 2 Timóteo 2:25 fala um pouco disso. Aqui uma citação de 1 Coríntios 12:3. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E 2 Coríntios 5:5, que é o depósito que garante o que há de vir. Então, o Espírito Santo é o depósito que garante o que há de vir, é ele quem garante. Deus concede a bênção redentora de Cristo misericordiosamente a quem ele quer, segundo o seu soberano e bom propósito, como a gente já viu no nosso estudo sobre os decretos. Romanos 9, 15 e 18 fala um pouco disso, Efésios 1, 4 e 5 fala um pouco disso também. Duas citações rápidas, só para dar luz ao que a gente viu. Filipenses 2:13, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.
João 3,27, João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Deus, graciosamente, ele começa e ele termina. Ele começa, ele sustenta e ele termina. É Deus quem faz tudo. Graciosamente, é Deus quem faz. Ainda bem, porque se dependesse de nós, com essa natureza caída, com o rebelde, com inimigos nós somos de Deus, nós, no mesmo instante, estragaríamos tudo como aconteceu no jardim e como acontece todos os dias, infelizmente. Se não fosse pela graça de Deus, seria uma tragédia irrecuperável. Por último, a confissão sobre esse assunto fala o seguinte: este pacto, o pacto da graça, está revelado no Evangelho. Primeiramente, na promessa feita a Adão, de salvação pelo descendente da mulher, depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho, para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos que Adão vivia, em seu estado de inocência. Por causa da queda, o homem perdeu esse, essa dádiva que Adão tinha por causa da sua inocência, né? A gente já viu esse texto de Gênesis, um pouco sobre a revelação de Deus, né? A gente já viu esse texto bastante. Hebreus 1:1 fala que Deus, havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aqui o texto continua que Deus falou muitas vezes pelos profetas, pelos pais, e por último, ele nos falou pelo seu filho. Então Jesus é a revelação final de Deus. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Tito 1:2, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Hebreus 11:6-13 fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É o que fala sobre os pais da fé, Hebreus 11. Romanos 4:1-2. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, como a gente já viu esse texto, né? Nosso pai segundo a carne. Então, Abraão alcançou alguma coisa segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém, não diante de Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi o que o Senhor Jesus disse. João 8,56, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então é claro que todo mundo, Deus só tem uma salvação, a salvação pela fé mediante a graça, que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o efetuar dessa obra maravilhosa. Aí um pouco sobre o que a confissão falou no último capítulo que a gente viu. Esse pacto está revelado no Evangelho. Um resumo rápido aqui. O Evangelho é as boas novas ou as notícias alegres de salvação ou da libertação da penalidade, do poder e da presença do pecado, inteira e exclusivamente através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho que foi originalmente pregado pelo Senhor Deus, em Gênesis 3:15, ele anuncia isso, e mais tarde proclamado pelos profetas do Antigo Testamento. Atos 10:43 fala disso, por João Batista, em João 1:29, Atos 19:4, pelo próprio Senhor Jesus, Marcos 1:15, João 3:16-18, Lucas 24:45-47, depois os irmãos veem com calma esses textos, e pelos apóstolos no Novo Testamento, e algumas referências também, Atos 2:38, 3:19, 13, 38 e 39, Romanos 1:16, e pelos verdadeiros pregadores e igrejas cristãs no decorrer das eras. Aqui um pouco sobre o pacto de Deus, a gente está quase terminando. É interessante a gente ver que aqui na confissão fala assim: o pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então,
só para a gente entender um pouco desse termo uniteralidade, o que que isso significa, né? Um exemplo da uniteralidade dos pactos de Deus é Gênesis 15, onde Deus faz um pacto com Abraão. A Bíblia diz que Deus faz o pacto com Abraão. A gente deve saber que naqueles dias um pacto humano era selado, não tinha, eles não tinham contrato, não tinha cartório, não tinha como legalizar aquilo. Então isso era feito por aqueles que estavam fazendo o pacto andar juntos entre os pedaços cortados de um animal ou animais. Jeremias 34:18 também descreve essa cerimônia solene, que era usada somente para questões importantes e era uma advertência que se alguém violasse o pacto merecia ser cortado em pedaços e ter o seu corpo lançado como comida para as aves do céu e aos animais da terra. Deus ameaçou Israel com isso quando eles quebraram um pacto que tinham feito entre si. Jeremias 34:19 e 20 fala um pouco disso. Visto que o pacto humano é entre iguais, ou seja, de homem para homem, ele é também um acordo, um pacto bilateral ou de dois lados. Portanto, todos aqueles que estavam envolvidos em fazer o pacto andavam juntos entre os pedaços dos animais. Contudo, o pacto de Deus é diferente. Então, para a gente entender um pouco da confissão, Gênesis 15 vai exemplificar isso para nós, que quando Deus faz o pacto com Abraão. O pacto de Deus é diferente, pois Deus e o homem nunca agem como iguais no pacto. O pacto entre Deus e Abraão, de acordo com Gênesis 15, foi um pacto completamente unilateral, estabelecido por Deus somente. Quando Deus pactuou com Abraão ao andar entre os pedaços dos animais, Abraão estava dormindo profundamente. Abraão não teve nada a ver com o estabelecimento daquele pacto. Em nenhum sentido o pacto dependeu dele. Ele foi verdadeiramente um pacto de graça. Ao passar entre os pedaços de animais, Deus declarou simbolicamente que ele somente sofreria as consequências de qualquer quebra do pacto, como de fato ele o fez na morte do seu filho. Isaías 53:8 fala disso e Gálatas 3:13. Por nossos pecados no pacto, Deus em Cristo sofreu a penalidade sendo rejeitado e despedaçado. Cristo expressou isso quando clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Assim, o pacto da graça revelado a Abraão foi cumprido em Cristo. Aqui é a nossa conclusão. O último anúncio do Evangelho na revelação inicial de Deus, nos primeiros capítulos da Bíblia e da história, são as roupas que Deus proveu para o homem. Então, para a gente concluir, concluído de tudo que a gente viu, um exemplo que às vezes a gente passa batido, mas é muito interessante. Vale notar que quando Adão e a mulher pecaram, o que eles fizeram? Eles tentaram resolver o problema cobrindo-se com folhas de figueira que eles mesmos cataram. Então eles tentaram fazer com as próprias forças, né? Em Gênesis 3:7 fala isso. Agora, porém, Deus mata um animal e cobre eles, como quem diz: não é você que vai se cobrir e resolver o seu problema. Não são vocês que farão isso, vai ser eu. E assim, como Deus cobriu Adão e Eva com peles de animal que foi morto, assim também Deus nos cobriu com a justiça de Cristo, o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Esse animal e sua pele apontavam para Cristo e sua justiça, que é a vestimenta de todo aquele que nele crê. Não somos eu e você que resolvemos o problema do pecado diante de Deus. É Deus quem resolveu esse problema graciosamente em Cristo Jesus, por meio do pacto da graça. Nosso pecado macula toda a obra que poderíamos tentar chamar de boa. Isaías 64:6. Não pensemos então que temos algum poder para se salvar, que contribuímos em algo. Paulo é claro, quando ele diz não por obras da lei. Romanos 3:20 e 28 e 9:32. Gálatas 2:16 e 3:10 também falam isso, Efésios 2:9, o texto clássico de Efésios. Mas por Cristo e pela graça, por meio da fé, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. O pacto da graça revela-nos Cristo e nossa redenção, de tal forma que toda a glória é apenas e tão somente ao Deus triuno. Glorifique a Deus por esse novo cabeça pactual. Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Jeremias, para a gente terminar, 33:20 e 21 e 25 e 26 diz assim: Assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também, então vocês vão também poder fazer invalidar a minha aliança com Davi, o meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas sacerdotes, meus ministros. Também fala ali no
é, 25 e 26, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, Deus repete e reafirma isso, eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a aliança de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e me apiedarei. Só uma reflexão rápida sobre esses dois textos, tendo em base o que a gente já viu, né, da confissão, as implicações dessas afirmações elas são surpreendentes. A implicação mais clara é o fato de que toda a genealogia de Cristo, nesse caso partindo de Davi, né, que Deus falou, já estava definida séculos antes, de modo que era impossível isso não acontecer tudo exatamente do jeito que Deus havia decretado. A gente já viu um pouco disso, é maravilhoso. E a gente só tem uma conclusão, né? A gente pode concluir com confiança, terminar com Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, né, irmãos? Graças a Deus por Jesus Cristo. Essa é a nossa conclusão do nosso capítulo. Próximo estudo sobre a confissão, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso maravilhoso Salvador, sobre Cristo, o mediador. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Deus abençoe os irmãos. Um pouco sobre o Pacto da Graça. Nos vemos no próximo estudo. Deus abençoe os irmãos.